concursos, mais uma vez estamos aqui com vocês para fazer a correção do nosso simulado que nós tivemos, né, GCM Itatiba. Você que é aluno da nossa plataforma, com certeza teve acesso a esse material e fez aí esse simulado. E agora nós vamos fazer a correção, tá? Vou fazer a correção da parte que eu montei, tá? Que é a Constituição Federal, Lei 3022 e Estatuto do Desarmamento. O Sebastião vai estar corrigindo a parte dele e o Barros a parte que ele montou, tá? Então, vamos direto ao ponto, sem enrolação, falar de cada alternativa para que vocês possam entender o que errou, o que acertou, beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. As minhas alternativas começam a partir da 14ª, tá? Então, com relação à segurança pública, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que cabe às polícias civis dos estados exercer a função de polícia marítima, aqui pessoal, polícia marítima. Se você leu, se você estudou comigo lá e viu a aula, você sabe que polícia marítima é função de quem? Da Polícia Federal, beleza? Então isso aqui, ó, já tá errado. As guardas municipais devem proteger bem serviços, fronteiras, pessoal. Quem tem essa função aqui, pessoal, da situação da fronteira? Também nós sabemos que é a Polícia Federal. Então, aqui eu nem precisava ler o resto, tá? Só já para aqui. As polícias militares cabe o policiamento ostensivo, beleza? A preservação da ordem pública, sem novidade, além da execução de atividades de defesa. Pessoal, execução de atividades de defesa civil cabe aos bombeiros, tá? Aos bombeiros, tá? Aí você fala, mas o bombeiro não é policial militar? Sim, mas ele precisa deixar claro que está se referindo à execução de atividades de defesa civil aos bombeiros, beleza? Então, também está errado. A D. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, as forças auxiliares e, na verdade são, né? Deveria ser aqui, ó. São forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Essa aqui parece que é a correta, tá? Só aqui que faltou um são, né? São, que elas são. Aí vamos ver aqui, aí, por que estaria errado. As Forças Armadas constituem-se um dos órgãos de segurança pública. Não, pessoal, não é órgão de segurança. Pera aí, tá. Opa. Bom, pessoal, as Forças Armadas, desculpa que deu um bug aqui, eu tive que dar uma mexida. As Forças Armadas, elas não são consideradas órgãos de segurança. Quais são os órgãos de segurança? Ó, a Vanessa te perguntou, quais são os órgãos de segurança pública? Ó, artigo 144, Constituição Federal. São os que estão mencionados lá, tá? Fora eles, não são órgãos de segurança pública, tá? As Forças Armadas, elas podem agir dependendo da situação, tá? Uma situação que haja a necessidade da força do Exército e tal. Eles podem agir, eles podem intervir para manter a ordem e a lei, mas não são órgãos de segurança pública, tá? Então nós ficamos com a D, fechou? Vamos lá, pessoal. Ao tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal de 88 determina que todos são iguais perante a lei, sem exceção. Aí ele vai falar aqui. De acordo com a referida lei, são direitos sociais, ó. Direitos sociais. Se você estudou, se você assistiu a aula lá, eu toquei até uma música no violão para vocês, ó. Olha só, no violão, rapaziada, se liguem. Para vocês decorar. Saúl Moralia, do Trabalho lá, vocês conseguem. Então vamos cantar. Então, olha só. Quais alternativas dessa aqui? Aí ele traz, né? Algumas. O que é, né? E vamos lá. Eu risquei aqui em cima, apaguei para poder falar para vocês. O artigo 6 do parágrafo único da Constituição determina que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a renda básica familiar. Isso aqui, pessoal, tá? Aposentadoria compulsória. Não tem nada a ver. Um posto de trabalho, muito menos. Uma linha de crédito, também muito menos, tá? Então, o governo, ele pode dar um auxílio, tá? Uma renda básica familiar, que é um salário mínimo, tá? Beleza? Aí aqui embaixo ainda teria aí, ó, que eu esqueci de... Ficou separado, não coube, mas uma nomeação voluntária também nada a ver, tá? Nada a ver isso aqui. Aproveitando essa oportunidade, pessoal, nomeação só pode ser por concurso, tá? Provas de títulos ou cargo de comissão, tá? Essas são as duas situações de nomeação em cargo público, tá bom? Beleza? Vamos para 16 aqui. Maria das Dores está sofrendo ameaça em sua liberdade de locomoção, ó. Liberdade de locomoção, ó, eu não vou nem ler o resto. Mas lembra o que eu falei, liberdade de locomoção, habeas corpus pro negão. Liberdade de locomoção, habeas corpus pro negão. Vamos ver o resto? Em decorrência de uma ilegalidade, nessa situação hipotética, segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que Maria das Dores, quais são as possibilidades? Deverá ajuizar um mandado de segurança? Não, pessoal, mandado de segurança, para que é? Direito líquido e certo, tá? Mandado de segurança, direito líquido e certo. Para obter habeas corpus, aqui, ó, liberdade de locomoção, habeas corpus pro negão. Fica com isso na cabeça que você vai lembrar, tá? Deverá buscar a medida protetiva? Também não. Pessoal, a medida protetiva, ela cabe somente à situação da Lei Maria da Penha, tá? Vai ter a medida protetiva lá, ou então uma criança ou idoso, dependendo aí tem uma medida protetiva. Mas a priori é Maria da Penha, tá? Terá direito ao habeas data? Pessoal, habeas data, qual que é o habeas data? É para você ter acesso ou para você alterar alguma informação a seu respeito que tem nos bancos dos órgãos públicos, tá? Então, é isso, tá? Aí, nada poderá fazer
por se tratar apenas de uma ameaça. Não, pessoal, não tem nada a ver de uma ameaça. Porque a Constituição, ela traz, na situação de ameaça, um exemplo, se você está sofrendo, você já pode ir atrás desse recurso, para que você não venha perder sua liberdade, tá? Então, tá certo aqui, essa aqui não está correta, beleza também? Então ficamos com a B, é isso aí, vamos para a próxima. Alternativa, questão 17, desculpa, vamos lá. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela... Opa, peraí. Do indivíduo, nesse sentido, considerando esse princípio constitucional, a inviolabilidade do domicílio é correta afirmar que, pessoal, então vamos lá. Antes da gente fazer isso aqui, vamos lembrar. Ó, flagrante delito, prestar socorro, o que mais? E aí tem a questão de ordem judicial, durante o dia, tá? Ordem judicial durante o dia. E ainda a gente tem a situação de risco eminente, tá? Risco eminente, prestar socorro, ordem judicial durante o dia e flagrante delito, tá? Ah, mas quem não sabe o que é flagrante delito? Pessoal, flagrante delito é que você se deparou com a situação ali, o cara tá roubando, o cara correu, ele entrou pra dentro da casa dele. Mas você já tá acompanhando, é flagrante delito, tá? Então você tá já acompanhando aquele crime e o cara entrou na casa lá, você pode entrar sem novidade, tá? Então é isso aí. Vamos ver agora as alternativas aqui que nós temos. A polícia, segundo a Constituição Federal, somente pode entrar na casa de uma pessoa com autorização do morador? Não. Nós acabamos de falar aqui, tá, pessoal? Então marca aí no seu caderno. Flagrante delito, ordem judicial durante o dia, prestar socorro ou situação de risco iminente, tá? Então, isso aqui já tá fora. A polícia poderá entrar na casa de alguém de dia ou de noite para cumprir mandado? Pessoal, acabei de falar. Durante o dia somente. Mesmo que você tenha ordem judicial, você só pode entrar durante o dia. Então, tá errado. Não viola esse princípio se a polícia adentra do domicílio da pessoa no caso de flagrante delito. Aqui, pessoal, é a nossa alternativa correta. Por quê? Não viola esse princípio, tá? Se a polícia entra em flagrante delito, é o que eu falei pra vocês. Você presenciou o roubo, o assalto, o cara fez alguma coisa, você tá acompanhando ele correu para dentro da casa dele, irmão, pode entrar, quebra a porta, faz o que for preciso para pegar esse maluco aí, entendeu? Sem novidade, sem pinote, tá? Que não vai dar nada. Essa aqui é a certa, mas vamos ver as outras porque que estão erradas. Somente é permitida penetrar domicílio durante a noite com o consentimento do morador? Ah, nada a ver isso aqui, tá? Durante a noite com o consentimento do morador. Se o morador consentir, se o morador permitir, se ele franquear, a gente fala, se ele franquear a sua entrada aí, vai poder entrar à noite, de dia, de madrugada, qualquer hora do dia. Se houver a permissão do morador e o consentimento do morador, você pode entrar a qualquer horário, tá? Então, ele estabelece esse aqui durante a noite, tá errado, tá? E ainda nós temos aqui aí, à noite, o domicílio somente pode ser penetrado para prestar socorro ou com mandado judicial. Lembra, pessoal, mandado judicial não pode entrar durante a noite, somente durante o dia. Então, ó, também tá errado, tá? Vamos para 18. Conforme o disposto expressamente na Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por quem? Pessoal, vamos lá. Antes de falar das alternativas, vamos falar quem pode. Vamos lá. Em duas situações. Partido político com representação no Congresso Nacional. Pensa em um partido político, ele tem que ter alguém no Congresso Nacional para poder representar nessa situação. Qual a segunda situação? Sindicato, tá? Sindicato não, peraí. Associação. Sindicato não. Associação. Tá? Associação, ó. A associação deve ter pelo menos um ano de funcionamento e ela vai o quê, pessoal? Defender o direito de quem? Dos seus interessados. Beleza? Então, partido político, Congresso Nacional, representação do Congresso Nacional e a associação em funcionamento há pelo menos um ano, quando vai defender o interesse dos... vai defender então os seus interessados, tá? Vamos ver agora as alternativas aqui. Só pode mandado de segurança coletivo nessa situação, tá? Vamos ver. Partido político com representação no Congresso Nacional, isso aqui tá certo. Por associação, legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, certo? Em defesa dos interesses de seus membros. Então, essa aqui tá certo. Vamos ver as outras porque que estão erradas. Entidade de classe legalmente constituída há pelo menos um ano. Entidade de classe, pessoal. Ele só trouxe uma entidade de classe, mas que classe? É o que isso aí, né? Então, ele não especifica aqui, já deixa uma lacuna pra gente. A gente já fica na dúvida. Mas se, dependendo, tem que ver o contexto geral, né? Em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa da sociedade. Não, pessoal. Aqui, defesa da sociedade está errado. Aqui está certo, aqui poderia estar certo, né? A gente, meio certo eu vou deixar, mas deveria ver o contexto geral. Pelo Ministério Público, em defesa do... Não, pessoal, o Ministério Público não tem nada a ver. Lembra lá, partido político, representação no Congresso Nacional, ou a associação, em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa do interesse do pessoal deles lá, tá? Qualquer partido político, não. Porque qualquer partido político é qualquer um. Então ele já está especificando, Congresso Nacional. E pelo Conselho Federal também não. Então já está errado, nem adianta ficar lendo. Aqui eu leio para vocês entenderem, mas na prova, meu, não fica perdendo tempo com essas coisas aqui. Você já leu, viu que está errado, meu, vai para a próxima. Partido político com representação no Congresso Nacional, até aqui. Beleza.
e por associação legalmente constituída, beleza? Há pelo menos 2 anos. Não, pessoal, nós já falamos que é 1 ano, tá? Então também tá errado. Organização sindical legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 2 anos. Organização sindical, pessoal, não. Associação. Aqui ele traz aqui 2 anos também tá errado. Em defesa aí também traz aqui, ó, órgãos, advogados do Brasil. Então, mesmo que você ficasse na dúvida aqui, ó, você for, pô, dois, essa parte aqui parece estar certa, né? Mas aí você viu aqui, ó, advogados do Brasil, pô, tem nada a ver, tá? É partido político ou associação, então também tá errado. Nós ficamos com a alternativa A, fechou? Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, no tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos, deixa eu diminuir um pouquinho esse lápis, aí, e coletivo. A Constituição Federal estabelece que nenhuma pena passará da pessoa condenada, sendo vedada a pena de trabalhos forçados, beleza, até aqui tranquilo, e perdimento de bens. Pessoal, não é proibida, não é proibido o perdimento de bens, tá? Isso aqui não é. Até aqui estava certo. Quando ele colocou esse finalzinho aqui, ó, errou a questão, tá? Então, perdimento de bem é permitido sim, dependendo aí da situação. A pessoa tem uma situação aí de condenação, ela vai perder os bens dela se ela tiver que devolver alguma coisa, tá? Se não tiver condições de arcar com a devolução, pagar aí o que tem que pagar, ela perde os bens. Então, tá errado. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis. Pessoal, inafiançáveis, não cabe fiança. Insuscetíveis de graça anistia, não tem perdão, tá? Não tem perdão. Entre outros, tráfico ilícito de entorpecentes e homicídios. Aqui, beleza, tá sem novidade, tá? O tráfico, beleza. Homicídios culposos contra a vida. Pessoal, homicídios dolosos, tá? Dolosos. E ainda assim, pera aí, pessoal, eu acho que eu comi bola aqui. Na verdade é inafiançáveis insuscetíveis de graça anistia, tá? Graça anistia. Aí nós temos o tráfico, beleza? Mas vamos lá, esses crimes inafiançáveis insuscetíveis é o 3TH. Olha só como o 3TH te ajuda. Eu mesmo já ia comer bola aqui, tá? Mas aí eu lembrei, inafiançáveis, aí eu vi o tráfico de droga, aí eu lembrei, 3TH. Tráfico, tortura e terrorismo. Tráfico, tortura, terrorismo. É que eu tô fazendo aqui na raça, tá, pessoal? Então a gente acaba. Então tem que lembrar. Tráfico, tortura e terrorismo e crimes hediondos, tá? Aqui, ó, crimes hediondos, tá? Aí ele traz aqui, ó, homicídios culposos, tá? Não tem nada a ver. Então, essa aqui também tá errada. Vamos apagar aqui. Eu só vou deixar aqui pra vocês lembrar, ó. Inafiançáveis, insuscetíveis de graça anistia. 3TH. Tráfico, tortura e terrorismo e crimes hediondos, beleza? Então, aqui tá errado. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados entre os a plenitude da defesa e sigilo dos vereditos. Pessoal, eu vou falar para vocês, na prova de Mauá, caiu exatamente isso aqui. Eu não lembro se era essa questão, mas eu lembro que caiu isso aqui. E eu marquei essa alternativa. Se foi essa questão, mas eu marquei uma alternativa muito parecida com essa. Sigilo dos vereditos. Pessoal, o sigilo é das votações, tá? Soberania dos vereditos, sigilo das votações. As votações elas são sigilosas, tá? Ninguém sabe qual foi a opção do cara lá. O cara votou o quê? Para punir ou para libertar o cara? Ninguém sabe. Então é sigilo das votações, não sigilo dos vereditos, tá? Então também tá errado. O preso tem direito à identificação dos seus responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Essa aqui parece que é a certa, não tem nada de errado. Vamos zerar o que está de errado para que a gente possa concluir que nosso gabarito é D. Constitui crime inafiançável e imprescritível, ação de grupos armados. Não, pessoal, nós acabamos de ver ali os crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Pera aí. Acabamos de ver, né? E olha só o que ele coloca aqui. Ó. Colocou só isso aqui para confundir você, tá? E ao invés de brasileiro, Estado democrático. O que ele quer dizer, pessoal, com Estado democrático, tá? Então, tira isso aqui, ó, tá? Aqui deveria só ter o democrático aqui. A democracia, ou seja, crime inafiançável e prescritível, ação de grupos armados, civis ou militares, que eles venham ir contra a democracia, tá? Então, também tá errado, beleza? Ficamos com a alternativa D. Questão de número 16, D, ou 19D. Questão 20, ação de direitos sociais. Agora sim, se você estudou Salmo Moralia do Trabalho lá, assis prossegue, então vamos cantar. Você vai saber. Direitos sociais, artigo 6º. Educação, saúde e previdência social. Matou, tá? Educação, saúde, previdência social. Alimentação, trabalho e sufrágio universal. Não, pessoal. Não tem sufrágio universal como direito social. A moradia, transporte, plebiscito também não. Aqui, ó. Eu só vou marcar os que não são, tá? Só pra vocês. Aqui não é, ó. Aqui não é. Lazer, segurança e referendo. Então, ó, lazer é direito social, segurança é direito social, transporte é direito social, moradia é direito social, alimentação e trabalho é direito social. Educação, saúde e previdência também é. Então, só para vocês saberem quais são, hein? Os únicos que não são direitos sociais é os que eu marquei para você aqui, ó. Plebiscito, sufrágio universal e referendo. As demais, todos são direitos sociais, tá bom? Mas nós ficamos com a alternativa A.
Questão 21, tá acabando, pessoal, vamos lá. A autoridade municipal, no período noturno, pretende fazer uso temporário de propriedade particular pertencente a Joaquim. Diante da situação real, iminente perigo, Joaquim recusou, sustentando a inviolabilidade do domicílio, muito embora o domicílio em outro imóvel. Muito embora domiciliado em outro imóvel, tá? Sobre a situação narrada, assinar a alternativa correta à luz da previsão da Constituição Federal. Ó, vamos lá, pessoal. Se liga só. Aqui, o que a Constituição Federal traz a respeito do uso da propriedade. Funcionário público. Diante de situação, pessoal, ó, cadê aqui? Deixa eu, ó, eminente perigo público. Eminente perigo público. Funcionário público, você, guarda municipal, empossado no seu cargo, trabalhando lá, diante de eminente perigo público, você pode usar de propriedade de alguém lá. Você precisa se proteger, você precisa se esconder. Você vai entrar, é sem novidade, a pessoa tem que autorizar a sua entrada. Você é funcionário público, está diante de eminente perigo público. Você vai entrar e você vai ficar lá se protegendo, até chegar o apoio. Se por acaso o pessoal descobriu que você está lá, e os caras vão lá, eles atiram, eles quebram a casa do cara lá, deu o quê? Deu prejuízo, ou seja, ulterior será feito a indenização. O Estado vai indenizar, tá? O Estado, a Prefeitura vai indenizar essa pessoa. Mas você tem o direito sim de entrar na residência, beleza? Essa é a regra, é o que diz a Constituição. Vamos ver as questões aqui. Agir corretamente a autoridade municipal, beleza? Pois eminente perigo público autoriza a utilização de propriedade particular. Tem aqui sem novidade. Mediante indenização ulterior, tá vendo, pessoal? Ulterior quer dizer depois, tá? Então, ulterior, depois, se houver dano. Se houver dano, se não houver dano, não vai ter nenhuma indenização, beleza? Então é isso, essa aqui é a nossa alternativa certa. Vamos ver as outras porque que estão erradas. A Constituição equipara para fins de proteção, propriedade e casa, não admitindo uso temporário. Tá errado. Admite sim. Acabei de falar para vocês. Essa é a regra que eu falei para vocês lá em cima. É autorizado o uso da propriedade, mas Joaquim fará jus à indenização decorrente do uso? Não, pessoal. Não tem indenização se não houver dano, tá? Põe na sua cabeça aí. Só vai ter indenização, o Estado só vai indenizar se houver algum dano a essa residência. Do contrário, não haverá indenização, tá? D. A Constituição somente autoriza o uso da propriedade particular pelo poder público no período diurno? Não, pessoal, não tem nada a ver. A situação é eminente perigo público. Acabou. Eminente perigo público, você vai entrar a qualquer hora que for, beleza? É permitido o uso da propriedade e diante da situação emergencial, não há previsão de indenização ulterior. Pessoal, há indenização ulterior se houver dano, tá? Se houver dano. Ele tá falando que não há, então nós ficamos com a alternativa A, questão 21. Vamos lá, questão 22. Nos termos da Constituição Federal, o que concerne as polícias penais, pessoal, polícias penais, vamos lá. São atualmente responsáveis pela apuração de infrações? Não, aqui, ó, já para aqui, nem vou continuar. Não perde tempo. São vinculados ao Ministério da Justiça? Não. São atualmente responsáveis pelo policiamento ostensivo? Não, pessoal, nada a ver. Policiamento ostensivo não tem nada a ver com a Polícia Penal. Sua criação ocorreu com promulgação da Constituição? Não. Polícia Penal teve alterações aí, né, recentemente. Antes era agente penitenciário, então Polícia Penal houve essa alteração recentemente. Cabe a ela a segurança dos estabelecimentos penais? Pronto, acabou. Beleza? Você poderia ficar na dúvida aqui, vai. Você ficou na dúvida dessa aqui e essa aqui. Mas qual que é mais certa, pessoal, aqui você olhando aqui? Essa aqui é, tipo, se ficasse na dúvida, você teria que ir na E, beleza? Isso aqui não poderia trazer uma dúvida para você, mas aqui, ó, ela traz um fato, né? Quem é responsável pelas áreas penais lá, pelas cadeias, pelos estabelecimentos penais? Polícia Penal, pô, acabou. Beleza? Então, alternativa aí. 23. Nos termos da Constituição Federal, correto afirmar que para retificação de dados, nós já falamos isso lá em cima, quando não se prefere fazer por processo sigiloso, judicial, administrativo, considera-se algo que habeas data, pessoal. Habeas data, você acessar ou retificar uma informação, tá? Então, aí ele traz aqui, ó, mandado de retificação, tá vendo? Nada a ver, ó. Mandado de segurança, também não. Habeas corpus a gente sabe que é liberdade de locomoção, habeas corpus não, também não. E mandado de injunção, também não, tá? Então, estamos com a alternativa A, habeas data. Questão 24, assinale a alternativa que contempla as penas admitidas nos termos da Constituição Federal. Suspensão de direitos e pena de caráter perpétuo. Ó, aqui poderia, ó, suspensão de direitos, mas caráter perpétuo, deixa a alternativa errada. Privação de liberdade, beleza. Interdição de direitos. Isso aqui tá certinho, tá? Privação de liberdade e interdição de direitos. Vamos ver as outras alternativas aqui. Por que estão erradas aqui? Pena de morte em caso de guerra declarada nos termos do artigo. Aqui, ó. Isso aqui que deixou errado, pessoal. Então tem que tomar cuidado com isso. Eles colocam a alternativa certa e colocam uma ou duas palavras ali que vai deixar errado. Até aqui, ó, tava certo. Até aqui, ó. Guerra declarada. Aí ele acrescenta isso aqui. E cassação de direitos, não, tem nada a ver. Perda de bens e banimento. Perda de bens pode ter, mas banimento não. Então, errado. Prestação social, beleza.
Aqui pode. E pena de trabalhos forçados? Trabalho forçado não pode, nem em caso de guerra declarada, tá? Beleza? Então, é isso. Ficamos com a alternativa que nós vimos aqui, a B, tá? Vamos para a questão 25. Nos termos da Lei 10.826, é o Estatuto dos Desarmamentos, tá, pessoal? Certifica-se de registro de arma de fogo, as alternativas, tá? O certificado, pessoal, de registro de arma de fogo, vamos falar sobre ele. Tem validade apenas no estado de federação em que tiver sido adquirido o armamento? O certificado, pessoal, ele não garante nada disso aqui, ó, tá? Não garante isso, não garante isso. Por quê? O certificado, ele só mostra que você está apto a utilizar o armamento, tá? Mas ele não garante que você vai sair com arma por aí, que você vai viajar com a arma, ou ele fala também que só tem validade aqui em estado da federação, ele não traz nada disso. Ele só vai falar que você pode portar arma de fogo, tá? Mas o que ele permite, o que ele autoriza? Vamos lá. Autoriza o seu possuidor a mantê-la em seu local de trabalho. Até aqui tava bom. Até aqui tava bom. Mesmo que não seja responsável. Pessoal, vamos lá. Quando o cara é CAC, o cara tirou lá o armamento lá, ele seja esportivo, seja lá para se defender, ele alegou alguma coisa lá. Por exemplo, o dono de um comércio, ele conseguiu a posse da arma, tá? A posse, tá, pessoal? Não é porte. Porte, quem tem porte é só a polícia. Que vai, você anda com a sua arma, você vai ali na festinha e você vai levar. Então, o cara que tem a posse, ele tem o certificado, ele tem a posse. Para ele manter essa arma, por exemplo, na casa dele, é na casa dele, tá? Onde ele mora. Não pode ficar transitando com essa arma. E se ele, outra situação que ele pode manter essa arma é no local de trabalho, desde que ele seja o responsável pelo local. Aqui, ó, ele fala, autoriza o possuidor a mantê-la em seu local de trabalho, até aqui tudo bem, mesmo que não seja. Aqui deveria ser que ele seja o responsável legal pela empresa ou estabelecimento. Para você manter a arma lá, você tem que ser responsável. Aqui está dizendo que não é, então tá errado. Será expedido pela Polícia Federal, beleza, desde que precedido a autorização do Sistema Nacional de Armas, que é o SINARM, tá, pessoal? Então, ele é expedido pela Polícia Federal. Quem expede ele é a Polícia Federal, quem vai te conceder isso. Mas só após a autorização do SINARM, tá? Então, essa aqui é a alternativa correta, nós ficamos com a D, beleza? Aqui, pessoal, referente às penas, tá? Dos crimes lá. Aquele que alterar sinal identificador de arma de fogo está sujeito à pena de... Um bizu aqui, pessoal, se liga. Vocês lembram, na aula lá que eu passei para vocês, eu falei sobre os crimes, quais são detenção, quais são reclusão. Nós temos só 2 crimes que são de detenção. Qual que é? Que é a posse irregular, tá? Irregular de armamento permitido, posse irregular de armamento permitido e omissão de cautela, tá? Pessoal, só essas 2 situações que nós teremos o crime de detenção. Fora isso, pessoal, será reclusão e multa. Aí, Douglas, mas é só reclusão? Ou é só multa? Pessoal, todos os crimes do Estatuto do Desarmamento, ele vai ter, seja reclusão e detenção, mais multa. Todos os crimes é a pena aqui, seja reclusão ou detenção, mais a multa. Então, aqui, ó, quer ver, ó, apenas multa, você já vai cortar. Detenção apenas. Então, ó, mesmo que você não soubesse, detenção ou reclusão, ó, você já ia eliminar aqui, ó, 3. Tá vendo? Você já ia eliminar 3, só sabendo disso, que todos os crimes têm a questão da multa, além da reclusão ou detenção, tem a questão da multa. Então, nós ficaremos com essas 2. E aí, nós sabemos que quais são os crimes que cabem à detenção: omissão e posse irregular. Aqui ele está falando o quê? De alterar sinal de identificação de arma de fogo. Então, pessoal, isso não trata-se de posse ou omissão de cautela, tá? A posse irregular é você, no caso, eu mencionei aí, o cara aí, ele é proprietário do comércio e ele vai circulando com essa arma ali. Aí ele foi no boteco tomar com os colegas ali e ele tá lá com essa arma de fogo. Então ele vai ser enquadrado na posse irregular, tá? Então não seria, tá? Essa situação aqui que traz a questão. A omissão de cautela é você tem sua arma em casa lá, você deixa seu filho pequeno, deixa lá fácil a arma, seu filho vai, pega e dá um tiro lá, acontece alguma coisa, matou alguém, atirou em você mesmo, atirou na sua esposa. Então isso vai caracterizar a omissão de cautela. Então nós não temos essa situação aqui. Então nós ficaríamos, a única possibilidade seria a B. Fechou? Vamos lá, pessoal, tá acabando. Tô tentando fazer rápido aqui para vocês não ficar perdendo muito tempo. Mas a gente tem que fazer de maneira correta para poder explicar, né? O Estatuto da Guarda aqui, né? Vai falar o Estatuto da Guarda, estabelece princípios fundamentais, tá? Não são os princípios mínimos, princípios fundamentais que norteiam a atuação dos agentes com base nos princípios. Nesses princípios dos agentes. Com base nesses princípios, assinale a alternativa correta, pessoal. Vamos lá. Princípios fundamentais. A atuação das guardas municipais deve ser pautada na proteção dos direitos humanos, no uso progressivo da força e na cooperação com os órgãos de segurança pública. Essa aqui parece que está certo, pessoal. Não me parece que tem nada correto. Vamos ver as outras. O princípio da hierarquia regida impõe todas as guardas municipais que sejam subordinadas exclusivamente ao comando das... Pessoal, tem que tomar cuidado com essas palavrinhas aqui, ó. Exclusivamente, tal, não sei o quê. E ainda, mesmo que faça outra coisa aqui, ó,
Mesmo que fale de outro órgão aí, tá falando comando das Forças Armadas, mas cuidado, essas palavras, exclusivamente, que ele isola ali, na Constituição, nas leis, dificilmente você vai encontrar algo que ele é, tipo assim, que ele isola aquele fato. Sempre tem uma brecha, sempre tem uma forma de sair daquilo ali, sabe? Então, tipo, tem que tomar cuidado. Existe a regra, mas também existe a exceção. Então, cuidado aqui com essas palavrinhas aqui, ó, que às vezes elas deixam a alternativa errada. E aqui também está errado por conta do comando das Forças Armadas, tá? Então, errado. As guardas municipais são obrigadas a atuar, tá vendo de novo o que eu falei, ó? Obrigadas a atuar apenas em situações de emergência. Pessoal, olha isso aqui. Obrigadas a atuar só em situação de emergência? Não, tá errado. Estatuto limita a atuação das guardas municipais às ações administrativas? Lógico que não, lógico que não. Se você leu, você estudou, você sabe, você não vai cair numa dessa aqui, pelo amor de Deus, né? O chefe do Poder Executivo Municipal, peraí, que agora eu perdi o meado da questão aqui. Deixa eu ver. Ah, não, tô vendo outra coisa aqui. Aqui acabou a questão, que eu achei que tinha outras. Então nós ficamos com a alternativa A, beleza? Questão 27, alternativa A. Vamos para 28 aqui. Em consonância com a Lei 3022, de acordo com a lei tal, dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. O município pode criar, pessoal, aqui, ó, pode criar, tá? Pode criar, não deverá criar, ele pode criar por lei também aqui, ó, por lei, sua guarda municipal, sendo ela subordinada a quem, pessoal? Presidente da Câmara, não. Chefe do Poder Executivo Federal, ó, cuidado, tá? Aqui deveria ser municipal, beleza? Então tá errado. Chefe do Poder Executivo, ele colocou Poder Executivo pra te confundir, ó. Aqui ele falou de todo mundo, tá? Menos do que a gente precisa. Vamos ver as duas alternativas aqui. Chefe do Poder Executivo Municipal, aqui, ó, que é o prefeito. Prefeito, tá? Presidente do Tribunal de Justiça também não. Então, nós estamos com a alternativa D. Beleza? Questão 29, pessoal, vamos lá. De acordo com a Lei 3022 de agosto de 2014, dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal. Um dos princípios, tá? 3P, CU, tá? 3 presos culpados, tá? Então vamos lá. Uso imediato, pessoal. Imediato da força? Não, tá errado. Uso progressivo da força, aqui nessa alternativa. Patrulhamento ostensivo, por enquanto, pessoal, é o preventivo, tá? Por enquanto é o preventivo. Segundo a Lei 13.022. Aí se vocês vão falar, Douglas, mas não sabe aquela nova decisão? Pessoal, mas olha o que ele tá falando aqui. Segundo a Lei 13.022. Então, presta atenção na referência. Qual que é a referência? Qual que é a lei? Agora, se ele trouxer aí, falando de alguma alteração, ele não pode, falando que é patrulhamento urbano, ele não pode se referir à Lei 13.022, tá? Porque a Lei 13.022 traz que é o patrulhamento preventivo. Compromisso eventual, ó, eventual, pessoal. Compromisso com a evolução social. Não tem esse eventual aqui, então tá errado. Proteção em caráter excepcional. É só aqui, ó, proteção dos direitos humanos. Você vê que ele colocou aqui, ó, isso aqui para deixar errado. Colocou isso aqui para deixar errado. Então, essa é a VUNESP. Ela faz isso. Todas essas questões são da VUNESP, tá, pessoal? Vamos aqui para finalizar. Não, acho que eu já finalizei, né? Acabou. Então é isso, pessoal. Acabamos por aqui a nossa correção. As demais questões aí, a partir da 30 será com Barros, tá? Serão com Barros. E aí, as anteriores, as que eu fiz, é o Sebastião. Então, é isso aí, com aprovação. Espero que tenha ajudado vocês nessa correção aqui. E que vocês façam o quê? Peguem os erros de vocês, olhem qual alternativa você errou, olha por que você errou e entenda. A partir disso, se você passar por uma situação que venha cobrar novamente o mesmo assunto, você não vai mais errar, beleza? Então, tamo junto, força e honra, rumo à aprovação.